Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos retomando aqui os tutoriais gravados no canal após alguns meses, tá? Período no qual esses tutoriais ficaram um pouco em suspenso e tivemos diversas lives com vários expoentes aí da nossa comunidade técnica de dados no Brasil. E eu convido vocês a procurarem a sessão ao vivo aqui do canal e acompanhar essas lives, muitas delas fantásticas, tá? Com grandes profissionais e com conteúdo que vão agregar muito no seu dia a dia para a sua carreira, beleza? Nesse novo tutorial eu quero retomar com um assunto que é muito comentado e muito solicitado nos treinamentos, tá? É muito comentado nas redes sociais, pelos participantes da comunidade técnica de dados, tá? E também muito solicitado em treinamentos pelo mesmo motivo que eu vou esclarecer agora. Se trata da documentação de um projeto em BI, tá? Não necessariamente Power BI, mas em BI de uma forma mais ampla. Esse assunto é bastante comentado porque se trata de um requisito, né, de uma obrigação do desenvolvedor fazer essa documentação. Só que existem umas dificuldades naturais em torno disso. Empresas que adotam o padrão ISO, né, devido a alguma certificação de qualidade, vão exigir que essa documentação esteja dentro do padrão ISO. Fora desse escopo, existem alguns padrões, alguns documentos padronizados que circulam, oriundos das universidades, das faculdades, por quem cursou, né, essas disciplinas e vem trazendo desde então aquilo como um legado dessa fase, né, da sua formação. Porém, nem sempre isso está disponível, nem sempre isso está acessível para todo mundo. E esses padrões também não são algo assim consolidados. Desse modo, dentro desse cenário complexo, quem está começando sempre fica naquela situação de angústia porque não sabe como fazer, não tem um modelo que possa ser seguido e falta às vezes um pouco mais de paciência, de criatividade, né, para evoluir e fazer a coisa por si só. Então, dentro de todo esse contexto complexo, eu queria trazer, falando agora aqui já das soluções da Microsoft, que é a especialidade aqui do canal, ok? Do que nos oferece os recursos de Self-Service BI da plataforma Microsoft. Estou falando assim, aí sim, necessariamente de Power BI, Power BI Desktop mais particularmente, mas também do Excel, porque isso também pode ser utilizado dentro do Power Query e do Power Pivot na interface do Excel para a documentação. Deixa bem claro, isso não substitui a documentação formal se essa for exigida dentro do escopo de um projeto. Perfeito? Ela não é uma documentação formal, porém ela é uma documentação mais prática, de ordem mais prática e direta e de extrema utilidade no dia a dia, porque ela está diretamente dentro do arquivo do projeto, aonde o desenvolvedor necessariamente vai estar olhando no momento em que ele assumir as tarefas pertinentes a tal projeto. Tá? Então, dessa maneira, esses recursos que eu vou mostrar aqui acabam sendo muito mais úteis e muito mais efetivos do que qualquer outro. Perfeito? Então, bora lá, mão na massa. Eu vou me pautar num dos meus trabalhos de portfólio que eu divulguei recentemente, tá? No qual eu ainda não fiz essa camada, exatamente por esse motivo, porque eu já pretendia que ele servisse de base para esse tutorial aqui. Então, vamos lá. Vocês estão vendo na tela esse relatório nesse exato momento. A parte de documentação, essa camada de documentação que o Power BI Desktop nos permite, ela vem desde o Power Query, ela passa pela camada de modelagem, de cálculo, tá? E chega até a camada de visualização. São diversos recursos que estão espalhados e que basicamente se concentram no campo propriedades de cada objeto dentro do projeto como um todo. Então, para dar um contexto um pouco mais fluido, tá, no desenvolvimento de um projeto, eu vou partir lá do Power Query, onde a gente faz as conexões com as fontes de dados. Tá? Então, aqui, como vocês já conhecem,
através do menu Página Inicial, eu vou clicar aqui em Transformar Dados para trazer a interface do Power Query para o primeiro plano, ok? Vou recolher aqui essa pastinha para dar um visual um pouco mais limpo. E aqui, ó, partindo já do lado esquerdo, tá, onde nós temos o painel de consultas, que lista para nós as consultas que estão presentes, que compõem o conjunto de dados desse projeto, tá? A gente já pode fazer uma parte, uma camada desse tratamento aqui. Sobre o que eu quero dizer especificamente. Eu vou apontar o cursor, mais especificamente para o cabeçalho de alguma das tabelas, e vocês vão perceber que automaticamente com isso vai aparecer uma chamada dica de tela, dica de ferramenta aqui na parte de baixo. Perfeito? Eu posso manipular o texto dessa dica de ferramenta utilizando o recurso das propriedades desse objeto. Tá? E é muito simples fazer isso. Eu vou clicar com o botão direito sobre essa consulta para que ela me traga o menu contextual daquele objeto e dentro desse menu eu vou buscar a última opção aqui embaixo, propriedades, que eu estou sinalizando agora aqui para vocês e que está destacado num cinza um pouco mais escuro. Basta clicar nessa opção e automaticamente você terá ao centro da tela essa janela auxiliar através da qual você pode começar a sua documentação, né, propriamente dita, utilizando tais recursos. Notem que nessa janela você pode alterar o nome da consulta, tá? Então ela te permite isso, e logo abaixo aqui na janela descrição é onde eu consigo incluir então a minha documentação. É aqui que eu posso enriquecer a informação que eu vou estar transmitindo para o próximo desenvolvedor, para o próximo profissional que, porventura, venha a assumir o desenvolvimento desse projeto, tá? Então eu vou clicar dentro do campo descrição e vou, nesse caso estou falando aqui de uma consulta chamada de parceiros, então é um cadastro de parceiros de negócio. Então eu vou fazer essa descrição para auxiliar, ok? Então é consulta resultante dos scripts iniciais conectados ao banco de dados e que retornam os dados relativos ao cadastro de parceiros de negócios. Posso até enriquecer um pouco mais: clientes, fornecedores e, por que não, colaboradores. É lógico que essa descrição é de livre escolha de quem está fazendo a inclusão. Vocês podem utilizar um padrão diferente, descrever de uma forma diferente, da forma como vocês quiserem. Trata-se de um campo livre, que vai aceitar qualquer padrão de texto. É lógico que o bom senso e a atitude profissional recomenda que a sua descrição realmente remeta àquilo que está sendo feito ali por aquela consulta, para que você possa esclarecer e auxiliar o seu colega, o futuro profissional que vai assumir o projeto, né, e não complicar a vida dele, obviamente. Ok? Bom, eu posso repetir esse passo para todas as consultas que eu tenho dentro do meu modelo de dados. Basta clicar OK e vou apontar o cursor agora e vocês vão poder constatar aqui, ó, facilmente, que tudo aquilo que foi escrito dentro da caixa de propriedades agora está visível na dica de ferramenta, tá? É nesse sentido que no início, na introdução, eu quis dizer que apesar de não ser um recurso de documentação que possa ser entendido como oficial de um projeto, ele é muito mais efetivo, pois ele está diretamente aonde o profissional vai fazer a leitura dos dados e estabelecer a sua compreensão daquele conjunto que ele está recebendo, ok? Então é uma coisa muito mais direta, é um recurso muito mais direto, muito mais bem aplicado, tá? E acessível para ele no momento mais adequado. Não se trata de algo à parte que precise ser lido à parte e comparado com uma outra fonte na tela do computador, por exemplo. Está tudo lá no mesmo lugar,
né, acessível ao cursor, tá? Ou a um toque simples do mouse ou do touchpad. Perfeito? Então, como eu disse, isso aqui você pode fazer para todas as consultas, tá? Descrevendo gradativamente cada uma delas ao que exatamente se refere dentro, tá, daquele conjunto. Com isso, você consegue documentar a origem de cada uma dessas consultas. De modo análogo, tá? Nós sabemos que o Power Query, como uma ferramenta de transformação de dados, ou seja, como uma tecnologia capacitada para a camada de preparação de dados, ela vai nos fornecer mais detalhes relativos a cada uma dessas consultas. E esses detalhes aos quais eu estou me referindo são exatamente o que? As etapas de tratamento, digamos assim, tá? Que sempre ficarão evidentes aqui, né, no painel de etapas aplicadas à direita da tela, que é onde o Power Query, dentro do funcionamento do seu mecanismo natural, vai registrar cada tratamento, cada transformação que a gente venha a fazer, né, dentro daquela tabela, daquela consulta especificamente. Tá? Aqui também cabe uma camada, sim, de documentação que pode ser feita. Tá? E é isso que eu quero mostrar agora. Da mesma maneira, então, se eu agora, olhando para o lado direito da tela, para o painel de configuração de consultas, clicar sobre a etapa de fonte, a etapa source, no caso, que vocês estão visualizando na minha tela nesse momento, botão direito e mais uma vez no menu suspenso, eu vou ter aqui o campo propriedades à minha disposição, ok? Basta clicar sobre o mesmo e automaticamente eu terei aqui as propriedades daquela etapa em si, tá? Aqui, novamente, eu posso renomear essa etapa, ok? Melhorando dessa maneira o entendimento da descrição inicial visível no painel de etapas aplicadas, e eu posso agregar uma descrição onde eu posso detalhar um pouco melhor o que foi feito ali dentro, tá? Então, dentro do campo descrição, nesse caso, eu vou simplesmente descrever aqui, né? Conexão inicial com a fonte de dados principal. Novamente, o intuito aqui não é dizer o que você deve escrever, mas como você pode escrever aquilo que você julgar adequado e necessário no seu contexto, no projeto que você está documentando. Perfeito? Feito isso, basta clicar OK e eu vou reparar com isso que logo após o processamento, esse ícone aqui vai ficar visível à direita, tá, do nome da etapa e à esquerda do ícone de engrenagem tradicional que todos nós conhecemos, que nos permite editar aquela etapa novamente. Apontando o cursor para esse ícone, eu passo a ter a minha dica de ferramenta exibindo aquilo que foi escrito na janela de propriedades, tá? E descrevendo, obviamente, qual foi essa ação para o próximo profissional. Eu posso fazer isso em todas as propriedades. Então, vou clicar agora aqui na segunda, navegação, botão direito, propriedades. Vou alterar esse nome para seguir o padrão que eu já tenho aqui dentro. Acho que ele não vai me deixar fazer isso. Tá, esse nome não pode ser editado. Em algumas etapas isso vai acontecer, tá? Etapas como a source e essa segunda etapa, a navegação, ele não permite que você altere esse nome. Ok? Vamos tentar mais uma vez. Realmente ele não permite. Então a gente entra aqui com a parte da descrição, ok? Então, objeto principal da consulta. Ok? E novamente eu passo a ter o ícone característico aqui do lado direito, me informando que há uma anotação a ser lida a respeito dessa etapa. Ok? Então eu posso apontar novamente o cursor e verificar isso. Tá? Então, dentro do ambiente do Power Query,
eu consigo documentar a própria consulta em si, para dar um melhor entendimento ao que aquela consulta se refere, e consigo também documentar aqui as etapas de tratamento referentes a essa consulta. Dessa maneira, eu consigo estabelecer uma documentação bastante ampla e rica para orientar e melhorar o trabalho do meu futuro colega, que vai dar prosseguimento aqui nesse tipo de desenvolvimento. O que eu queria aproveitar para mostrar para vocês é que essas mesmas características estão presentes no Power Query Online, tá? Para aqueles que trabalham com o Data Flows, tá? Então, para exemplificar, isso até inclusive acontece a partir do comando copiar e colar. Eu vou fazer exatamente isso. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito nessa consulta, copiar. Vou acessar aqui o meu ambiente particular do serviço do Power BI. Eu criei aqui, estou criando um novo fluxo de dados exatamente para mostrar para vocês essa funcionalidade. Então, a janela que vocês estão enxergando aqui agora é a janela do Power Query Online, aquela sobre a qual funciona o recurso do Data Flows, tá? Então, eu vou clicar aqui do lado direito no painel de consultas do Power Query Online e, através do comando Ctrl V, eu vou fazer aqui a colagem. Eu vou colar aquela consulta exatamente aqui dentro, tá? E o que eu quero mostrar para vocês, como ela está vindo de um outro workspace, ela também vai trazer aqui algumas outras coisas, tá? Não tem problema, isso não vai atrapalhar em nada aqui o que nós estamos fazendo. O que eu quero mostrar é exatamente isso aqui. Da mesma maneira, como vocês viram no Power BI Desktop, eu tenho aqui a dica de ferramenta, a dica de tela, que trouxe de lá, importou de lá para mim exatamente aquela descrição que eu deixei lá colocada, ok? Eu posso fazer isso aqui dentro também através da janela propriedades. Então, nesse caso, eu conseguiria aqui tanto editar o texto, mudar ou acrescentar para algo que supostamente não exista. Digamos, partindo da lógica que eu estivesse fazendo aqui uma nova consulta para um projeto em branco, ok? Perfeito? Do lado direito, lá no painel de propriedades, vocês vão visualizar também a mesma coisa. O mesmo ícone I de informação está aqui presente, tá? E ele está trazendo aqui devidamente sinalizado na dica de ferramenta ao que é que ele se refere, ou seja, exatamente aquele comentário que nós digitamos lá no Power Query do Power BI Desktop. Posso, inclusive, fazer isso aqui diretamente também da mesma forma, pois a janela de propriedades ela também está aqui disponível para mim, tá? Em qualquer uma das etapas. Então, o que eu queria mostrar é isso. Funciona no Power BI Desktop, funciona no Power Query Online para o Data Flows do mesmo jeito. São recursos que estão disponíveis em ambas as interfaces. E também está disponível dentro do Power Query do Microsoft Excel. Tá? Então não tem desculpas, falar que como eu comecei do Excel, eu não consegui fazer isso. Consegue sim, pois o recurso também está disponível lá para ser usado da mesma forma. Perfeito? Vamos prosseguir então agora. Vou retornar ao nosso foco principal, que é o Power BI Desktop. Tá? Então, como eu disse, você pode fazer essa documentação para todas as suas consultas. Eu vou retornar agora à interface principal. Ok? Porque é agora a partir daqui que eu quero mostrar para vocês novos recursos, mais recursos que nós temos aqui para a mesma finalidade a qual nós estamos tratando, tá? O que é muito comum, quando a gente retorna aqui para a interface de dados, para a interface gráfica do Power BI, tá? A gente tem a visualização do próprio relatório em si, daquilo que nós compusemos partindo do nosso conjunto de dados, e nós temos aqui do lado direito, tá, o nosso painel de dados, que vai sempre nos mostrar, né, todas as nossas consultas, as tabelas de cálculos, enfim, todos os objetos que estão relacionados ao nosso conjunto, ao nosso dataset. Tá? Ou agora, numa nomenclatura mais atual, sendo utilizada pela Microsoft, é o nosso modelo semântico. Tá? Então vamos lá. Aqui eu posso fazer
recomendo, até para tornar mais fácil para vocês, tá? Que vocês venham aqui na interface de exibição do modelo de dados, uma interface que eu estou cada dia mais apaixonado por ela, teve muitas melhorias recentes e ela nos proporciona muitos recursos, tá, para fazer essa camada de documentação. Aqui é muito interessante, pois tanto para tabelas propriamente ditas, então eu vou navegar aqui, encontrar a nossa própria tabelinha de parceiros, tá? Notem que ele já está trazendo aqui para mim, na tabela de parceiros, as propriedades que eu registrei lá dentro do Power Query. Então, isso é trazido aqui para essa interface, tá? Digamos assim, é aidado por essa interface. Então, não é um trabalho desperdiçado. Se você fez lá, retorna para cá, está acessível. Desse modo, quem for trabalhar com nível de visualizações apenas, ou talvez para cálculos, tá? Já vai conseguir ter uma leitura efetiva do que se refere a essa tabela específica. Como as outras eu não fiz, eu não tenho essa descrição visível. Porém, eu poderia fazer ela aqui também diretamente. Eu posso selecionar a tabela, tá? Agora eu selecionei aqui a tabela de produtos, tá? E observando para a tabela de produtos. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho aqui do painel para tornar a visualização um pouco mais confortável também para vocês. Né? Então vamos lá, partindo da tabela de produtos, olhando aqui para o painel de propriedades, do lado esquerdo, tá? Vocês vão reparar que existe aqui também o campo descrição. Perfeito? Então eu posso utilizar, posso fazer uso desse campo descrição para a mesma finalidade. Eu posso incluir aqui ao que se refere a essa consulta, ao que se refere a essa tabela, e com isso orientar melhor meu colega profissional, tá? Então posso, nesse caso aqui, tabela resultante das consultas ao banco de dados que retornam os dados relativos ao cadastro de produtos/serviços. Novamente, meu foco não é dizer para você o que você deve escrever. Isso vai depender do seu contexto, do seu projeto, do que você está fazendo. Meu foco aqui hoje é mostrar como fazer. Perfeito? A partir disso eu aguardo o processamento, tá? E quando eu, obviamente, voltar a apontar o cursor aqui para essa tabela, eu vou ter a descrição devidamente preenchida de novo. Vale aqui um parênteses rápido, tá? Essas últimas versões do Power BI Desktop, desde o final do ano passado, desde o final de dezembro, tem sim apresentado alguns bugs relacionados a essa caixa de descrição, tá? Então, não se assuste se de repente você estiver digitando, toda a sua digitação desaparecer e você tem que começar de novo, tá? Não é o tempo todo que isso está acontecendo, mas eu já experimentei isso diversas vezes, tá? No decorrer dos trabalhos nos últimos meses. Então, de repente, talvez seja útil você começar essa descrição numa outra ferramenta, num bloco de notas ou no OneNote, e depois apenas copiar e colar, tá? Para esse campo especificamente. Terminou a digitação aqui dentro dessa caixa, tá? Note que aqui não tem um botão OK, não é uma janela onde você vai finalizar o processo. Então a minha recomendação é que você digite Tab a partir do momento que você conclua esse projeto, tá? Para que ele entenda que você concluiu a utilização dessa janela, tá? E assuma aquele texto como fixo, como definitivo nesse momento. Enter, ele simplesmente vai continuar quebrando linha e passando linhas para baixo. Então, clica Tab, que é para resolver o problema de uma vez e dar por encerrado a etapa. Perfeito? Então, isso pode ser aplicado a todas as tabelas e é essa a recomendação que eu faço. Dê o descritivo correto de todas elas, o que é que ela de fato está fazendo. Da mesma forma, tá, nós podemos aplicar isso nas medidas, nos nossos cálculos. Tá? Então eu vou pegar aqui uma medida qualquer, vou pegar aqui total real, tá?
Vou tirar o zoom rapidamente, apenas para deixar um panorama um pouco mais amplo. Quando eu seleciono a medida, ainda aqui nesse mesmo painel, obviamente que ela vai aparecer aqui na barra de fórmulas, ok? E também aqui no painel de propriedades, eu vou poder observar algumas características que eu posso modificar e editar por aqui, como o nome da medida novamente, a tabela inicial, que na verdade seria corretamente seria a tabela de alocação, ou seja, a tabela onde a medida está alocada, está colocada dentro do nosso conjunto de dados, e novamente aqui o nosso campo descrição. Então, mais uma vez, eu posso fazer uso desse recurso para documentar esse cálculo, tá? Para dizer o que é que esse cálculo está fazendo. Então, basta clicar aqui dentro da janela de descrição e entrar com aquela descrição que eu desejo. Então, cálculo dinâmico que retorna ora o valor, ora o volume de acordo com a seleção efetuada na página. Pronto, é suficiente para aquilo que eu quero demonstrar para vocês, tá? Então eu tenho uma descrição desse cálculo. E a partir desse momento, mesmo que eu esteja em qualquer outra interface, ou seja, eu posso estar aqui na interface de dados, tá? De exibição de tabela, como eu posso estar aqui mesmo na interface gráfica. Se eu acessar por qualquer uma delas o painel de dados, eu vou visualizar aqui, tá? Ao posicionar o cursor sobre a minha medida, a descrição que eu inseri naquele campo propício, ok? Então, através desse recurso, eu consigo documentar tabelas e consultas que, porventura, não tenham sido documentadas diretamente dentro do editor de consultas do Power Query, como mostrei no passo anterior, tá? E eu também posso documentar as minhas medidas. Eu posso já deixar aqui claro, explícito, textualmente, ao que cada uma delas se refere, de que forma ela pode auxiliar o futuro profissional que venha trabalhar com esse dataset. Perfeito? Mas esses recursos não terminam por aqui. Não são apenas as consultas, as tabelas, os tratamentos e os cálculos em DAX que eu posso documentar. Eu também posso documentar aqui dentro objetos da minha interface visual e com isso também enriquecer um pouco mais a experiência do meu usuário final, ok? Então, no relatório propriamente dito, tá, que é esse que vocês estão visualizando agora, eu tenho aqui diversos elementos gráficos, tá? Cada um deles, obviamente, se tratando de alguma coisa específica, ok? Todos eles individualmente compõem uma análise mais ampla, uma análise mais generalizada. Porém, por melhor que tenha sido feito aqui o uso dos recursos de storytelling mais diretos, visíveis e explícitos, eu consigo acrescentar sim aqui uma segunda camada implícita de informações que vai auxiliar um pouco mais aquela pessoa que vai estar fazendo a sua própria análise, tá? Então, por exemplo, eu vou olhar aqui para a parte de cima do relatório, onde eu fiz aqui nessa linha uma pequena barra de filtros, tá? E aqui no meio eu tenho os filtros de filial, tá? Discreto, eficiente, como tem que ser qualquer tipo de filtro, né? Não pode ocupar mais espaço do que a informação principal do relatório em si. Mas eu posso enriquecer isso aqui um pouco mais para o usuário final, para que ele compreenda e entenda ao que se refere esse próprio elemento aqui, tá? De que maneira que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar o mesmo, tá? E partindo da seleção, aqui do lado direito da tela, vou buscar o painel de formato e dentro do painel de formato, deixa eu deixar ele um pouco mais largo aqui também, um pouquinho, né? Em vez das opções do visual, eu vou acessar novamente as opções de propriedades,
tá? Que está bem discreto aqui do lado direito. Quando eu clico aqui em propriedades, tá? O meu painel se modifica e eu consigo manipular aqui os ícones de cabeçalho, tá? Por padrão, os ícones sempre estão habilitados. Eu vou sair dessa parte das cores, que não é exatamente o que nos interessa, e acessar aqui os ícones diretamente, tá? E aqui a gente pode ver uma série de ícones e quase todos eles estão habilitados. Vou abrir um novo parênteses aqui para dar uma outra dica, tá? Que pode ser bastante útil no dia a dia. Pensando no usuário final que vai consumir esse relatório via serviço, apenas a parte visual dele via serviço, tá? Esses ícones podem eventualmente mais atrapalhar do que ajudar, tá? Poluindo um pouco às vezes a visão no momento que o usuário está manipulando o cursor, seja através do mouse ou do touchpad, tá? E navegando ali entre os ícones. Então, em treinamentos, todos os meus alunos, todos que fizeram treinamentos presenciais ou online comigo, tiveram essa instrução. Eu sempre recomendo que se deixe visíveis apenas os ícones realmente necessários, tá? Aquilo que não é necessário, desabilita, tá? Para que a visualização lá no serviço seja mais limpa, tá? E mais objetiva para o usuário final. Então, dessa forma, o que eu tenho ali, o meu objeto que está selecionado nesse momento é uma segmentação de dados. Então, eu não quero nada do que está aqui. Então, eu vou desabilitar cada uma delas. Sim, infelizmente dá trabalho. Infelizmente, nós não temos aqui um botãozinho habilitar e desabilitar todos, ok? Então, dá um pouquinho de trabalho, sim. Trabalhar em si dá trabalho, né, gente? Não tem muito jeito, ok? Então, a gente vai desabilitar tudo. Mas eu vou chamar a atenção de vocês aqui agora, tá? Dica de ferramenta de ajuda. Esse aqui é o cara, vou até expandir mais um pouco, para deixar bem visível aqui para vocês, tá? Então, esse aqui é o cara para o qual eu quero chamar a atenção nesse tutorial. Habilitem esse recurso, tá? E logo aqui abaixo, vocês vão poder trabalhar de forma mais ampla com a orientação que vocês querem passar para o usuário final, tá? Então aqui você pode editar tipo texto, você vai aqui em texto da dica de ferramenta, você vai incluir tudo aquilo que você deseja como instrução para a pessoa e notem, o que é muito interessante, que você pode editar também alguns aspectos visuais, olha, tá? Então você pode alterar o texto, o tamanho da fonte, a cor da tela de fundo, enfim, você pode aplicar outros recursos visuais mais básicos, mas sim recursos visuais que vão enriquecer a experiência do seu usuário, tá? Então, nesse caso, que eu tenho uma segmentação de dados relativa às unidades de negócio da minha empresa, as filiais da minha empresa, né? Então, eu vou escrever aqui: utilize esta segmentação para filtrar uma ou mais filiais e particularizar sua análise. Sinto um S gaiato aqui, né? A Dinlight é uma fonte muito pequenininha, então eu vou mudar aqui, vou trazer a Segoe Semi-Bold no tamanho 8 mesmo, desse jeito por enquanto. Poderia fazer mais, mas só isso já me basta. A partir do momento que eu realizei esse procedimento, ou seja, que eu escolhi o ícone dica de ferramenta de ajuda e inseri o texto aqui, quando eu olhar aqui, né, para a minha segmentação, eu vou observar que vai aparecer um novo ícone, que é um botão de interrogação, tá? Então, a partir desse botão de interrogação, que estará visível também no painel do Power BI Serviço, basta apontar o cursor e o meu visualizador, a minha audiência, vai poder ler na caixa de ferramentas uma camada a mais, uma camada implícita de instrução que pode ser útil para ele no dia a dia, tá? Eu gosto muito desse recurso porque ele não vai causar nenhum tipo de transtorno caso a pessoa não sinta necessidade
de olhar para ele, ok? Se a pessoa já entendeu o que faz aquele botão, tudo bem. Ele não fica ali aparente o tempo todo, poluindo o visual. Porém, se a pessoa está um pouco perdida, a partir de uma orientação breve, uma orientação simples, que nós temos a responsabilidade de transmitir para os nossos clientes, sejam internos ou externos, a partir do momento que nós entregamos uma solução, tá? Ele pode visualizar aqui um pouco mais de instrução para ajudar no dia a dia. Isso pode ser feito em todos os elementos visuais que compõem a página como um todo. Perfeito? Então não há limitação para isso. Você pode fazer em todos eles e com isso você fecharia, tá, uma documentação completa de todo o projeto. Então é possível você documentar o que está sendo feito dentro do editor de consultas do Power Query, tanto para consultas quanto para as etapas de tratamento, orientando o seu colega sobre o que foi feito em termos de transformação de dados, em termos de preparação de dados. É possível você documentar as medidas e tabelas aqui dentro da interface do modelo de dados, ou seja, acrescentando mais uma camada de instruções, tá? Especialmente na camada de cálculo, que normalmente é a mais complexa dentro do projeto. Então você já tem como comunicar melhor para os seus futuros colegas, futuros desenvolvedores, o que foi realizado em termos de cálculos, tá? E você, para finalizar, também consegue documentar a camada visual, tá? Gráficos, tabelas, mapas, qualquer que sejam os elementos que você tenha usado. Você pode documentar todos eles através de um recurso simples que não vai ficar explícito e visível num primeiro momento, mas que ao simples apontar do cursor vai enriquecer a experiência do usuário e levar para ele um pouco mais de instrução acerca do que é que ele está lendo, tá? Eu vou publicar agora essa alteração e mostrar para vocês lá no serviço web como isso fica visível, tá? Então eu vou clicar em publicar, vou salvar. Escolher aqui a pastinha onde eu quero. E lá agora, diretamente dentro do ambiente do serviço web do Power BI, para mostrar como fica agora essa camada, né, mais explicitamente, essa última camada que foi mostrada, que é esse recurso na camada de visualização de dados. Tá? Então, ao apontar o cursor aqui, clicar aqui o zoom, ao apontar o cursor para a segmentação de dados, notem como fica limpo, ok? A camada visual primária, aquela que está visível logo de imediato. Nenhum ícone está aparecendo, exceto aquele que eu quero que apareça, que é aquele ícone de interrogação, um ícone já universalmente compreendido por qualquer usuário, tá? Que vai levar, por curiosidade, o usuário a apontar o cursor para ele para visualizar alguma coisa. E é isso que vai acontecer. Quando ele apontar o cursor aqui, tá? A nossa dica vai aparecer instruindo mesmo sobre o que fazer com aquele elemento o qual ele está visualizando naquele momento, tá? Então, o Power BI, o Excel, Power Query, Power Pivot e também o serviço web do Power BI com o Power Query Online, tá? Para os usuários do Dataflows, do recurso do Dataflows. Todas essas tecnologias nos propiciam essas ferramentas, esses recursos de documentação que você pode utilizar no seu dia a dia. Aliás, que você deve utilizar no seu dia a dia, porque um trabalho minimamente profissional e bem entregue requer isso, precisa disso, ok? Porque num dado momento, dentro do fluxo natural de trabalho, é compreensível que o outro profissional tenha que assumir o desenvolvimento de uma solução que foi iniciada por outro.
tá? E essa documentação vai tornar essa transição mais suave, mais assertiva, tá? Minimizando o risco de erros, tá? E potencializando o investimento que foi feito por parte do cliente demandante disso. Então essa era a dica de hoje. Espero que ela agregue algum valor ao seu trabalho cotidiano, tá? E a gente fica aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. Deixa aqui nos comentários, tá? Até o próximo vídeo.